Louvado seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos hoje na lição de número 13, dia 26 de dezembro de 2021, a última lição do nosso trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo e também a última lição deste ano de 2021. Agradecendo ao Deus Altíssimo pelas suas infinitas misericórdias, pelas suas bênçãos, porque estamos de pé, sustentados pelo Senhor e firmados na rocha eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedindo ao Deus Altíssimo que continue abençoando a sua amada igreja, a todos nós, o povo de Deus, nesse ano de 2022 que está para se iniciar, que seja um ano repleto das bênçãos do Deus Altíssimo, um ano na paz do Deus Todo-Poderoso, um ano de paz, saúde, de bênçãos para o povo de Deus, e que possamos estar desempenhando as obras que o Deus Altíssimo quer que façamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? O texto áureo, queridos, da nossa lição, primeiro vamos citar o tema da lição, todos juntos? Toda a igreja? A gloriosa esperança do apóstolo. Mais uma vez, a gloriosa esperança do apóstolo. Lição número 13, 26 de dezembro de 2021. O texto áureo nos diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Eu vou pedir para um dos irmãos novamente ler a nossa verdade prática. A esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Amém, glória a Deus. Como já disse aos irmãos, essa verdade prática resume muito bem a nossa lição e resume muito bem o nosso trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo, usado poderosamente por Deus como apóstolo aos gentios. Verdade prática: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. Amém, irmãos? A gloriosa esperança da volta de Jesus nos traz sobriedade, nos deixa firmados na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus, porque essa vida é passageira. Mas sabemos que Jesus foi para os céus e ele disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, disse Jesus, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus já foi preparar lugar e a vinda do Senhor se aproxima. Não podemos dizer nem o dia e nem a hora, não podemos, mas sabemos que os sinais mostram que a vinda do Senhor está próxima. Então, para exercer a fé e o amor em esperança, glória a Deus. A introdução da nossa lição, queridos, nos diz, glória a Deus, a última lição deste trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e às tribulações nesta terra. As lutas são grandes nesta terra, mas não podemos perder a esperança do céu, porque Jesus foi preparar lugar para nós. E ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Foi Jesus que prometeu: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Muita gente não crê, muita gente não acredita, mas é uma questão de crer em Jesus, como diz as Sagradas Escrituras. Uma fé genuína no Senhor Jesus Cristo, uma fé autêntica no Senhor Jesus, na palavra do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus Cristo disse: passarão, pois, os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso nós cremos nas promessas do Senhor Jesus e esperamos. Jesus vem nos buscar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, queridos, essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança, irmãos, é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo confirma a herança eterna do nosso Deus para nós. Não é pelo nosso merecimento, é pelo infinito amor de Deus. Que é essa esperança que o apóstolo Paulo viveu, que os discípulos de Jesus viveram, que a igreja primitiva viveu, continue sendo a mesma esperança da igreja do Senhor Jesus hoje. Amém, irmãos? Essa gloriosa esperança. Comentário de número 1. A consciência do apóstolo Paulo diante da morte. Comentário 1, item 1 diz: uma morte como oferta de sacrifício. 2 Timóteo 4, versículo 6. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo, o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo Paulo via o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ao apóstolo ter medo ou então ficar frustrado diante da morte. É preciso ter consciência de que, se não encontrarmos o Senhor Jesus por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos quando a pessoa passa para a eternidade. Por intermédio do Espírito Santo, nos preparemos para esse tempo em esperança no Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque a nossa esperança é Cristo. Quer vivamos, quer morramos, estamos em Cristo. A nossa vida está guardada em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo chegou a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém, irmãos? É o que diz agora o item 2, combati o bom combate. Agora o apóstolo Paulo faz uma análise da sua trajetória. Ele combateu o bom combate desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco, até o momento próximo da sua morte. Muitas experiências ocorreram na vida do apóstolo Paulo. É notória a total entrega do apóstolo. Muitas perseguições, provações, injustiças, plantações também e confirmações de igrejas foram abertas, muitos trabalhos em vários países, em várias regiões, apóstolo aos gentios. Deus confirmou grandemente a obra, sinais, maravilhas, salvação. De fato, o apóstolo Paulo entregou a sua vida integralmente à causa do Evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos nós combatendo, queridos? É uma pergunta. Essa causa é a nobre causa do Evangelho que estamos vivendo. Que o autoexame que o apóstolo Paulo fez seja exemplo para cada um de nós. Também fazermos um autoexame, e que nós possamos dizer que estamos cumprindo a vontade do Senhor Jesus Cristo na direção do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Não nos acomodarmos, não cruzarmos os braços. Já falei aqui nesta manhã, é tempo de nos aproximarmos mais de Deus, é tempo de nos aproximarmos mais de Jesus. Quanto mais vemos que a vinda do Senhor está às portas, descruzarmos os nossos braços. Olha o exemplo do apóstolo Paulo, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida consagrada ao Deus Altíssimo.
que nós assim também sejamos mais envolvidos com o reino de Deus. Essas perguntas que aqui o comentarista faz, que o apóstolo Paulo combateu o bom combate, e ele pergunta: e que combate nós estamos combatendo? O que é que nós estamos fazendo? Muitas vezes as pessoas se preocupam mais com a sua vida, né? Com sentido particular, né? Nos propósitos que cada um tem, e esquece dos propósitos de Deus, de sermos usados poderosamente para a glória de Deus. Não nos acomodarmos, né? Temos que sair dessa zona de conforto e pregar o evangelho. Muitas vezes as pessoas preferem uma vida cômoda, mas não se envolvem no reino de Deus. Irmãos, o exemplo do apóstolo Paulo, e ele diz ainda mais: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora também está guardada a coroa, oh aleluia, a coroa de justiça, a qual me dará o Senhor naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que nós possamos fazer esse autoexame e nos aproximar mais e mais de Jesus, estar mais pertinho de Jesus. Comentário 1, item 3, aqui fala de gratidão e esperança. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Além de combater o bom combate, o apóstolo Paulo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a nossa carreira. Que sejamos, irmãos, pessoas firmadas na rocha que é Jesus, esperando Jesus voltar, né? Firmados na rocha eterna que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aprendendo dele, vivendo através de Jesus, do Espírito Santo em nossas vidas, firmados, fortalecidos no Senhor, corroborados por dentro e por fora, que o Espírito Santo nos fortaleça para darmos muitos frutos, continuarmos dando muitos frutos para a glória de Deus até os últimos dias da nossa vida. Ou então, quando Jesus voltar, no arrebatamento da igreja, no abrir e fechar de olhos, apresentarmos ao Senhor as nossas obras e não chegarmos de mãos vazias nos céus. Como diz o hino: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então, queridos, o apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós, a igreja. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amém, irmãos? Que nós possamos estar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Então, queridos, gratidão e esperança. Mais importante do que começar é a forma como terminaremos a nossa carreira. O apóstolo Paulo tinha consciência da carreira que percorreu e a fé que ele guardou. Consciência da carreira e consciência da fé que foi guardada. Consciência da missão cumprida, mas também que guardou a fé. Aleluia. Durante os anos de ministério, sua fé permaneceu pujante, firme, robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena, sóbria, confiante no Senhor Jesus. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, diz o apóstolo Paulo: e partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão, com a certeza da coroa de glória, coroa da vida, coroa de justiça, que nós receberemos das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receberemos a certeza do galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede
firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pois há uma coroa, irmãos, uma coroa de justiça, uma coroa de glória guardada para cada crente em Jesus. Estamos então, irmãos, nas melhores mãos. Estamos nas mãos do grande juiz de toda a terra, nas mãos do Deus Altíssimo. E Deus, ele é justo, irmãos, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Muitas vezes vão dizer: eu estou fazendo aqui a obra de Deus, estou evangelizando, estou levando a mensagem, estou testificando, ninguém está me vendo, o ministério não está me vendo, mas Deus está vendo tudo, irmãos. Amém? O nosso Deus contempla todas as coisas, e Ele é justo para nos recompensar por tudo aquilo que fazemos por amor a Deus, e Ele sabe também quando fazemos por amor a Ele, é por amor ao Senhor. Irmãos, nós não queremos receber nossa recompensa aqui na terra, não, pelo contrário, queremos fazer tudo para a glória de Deus. Tem gente que já está recebendo a recompensa dele aqui na terra, porque ele está fazendo por outros motivos, mas Deus contempla todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa de justiça, a qual me dará o Senhor, o justo juiz, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Glória a Deus. Comentário 2 da nossa lição. Glória a Deus. A doutrina bíblica da vida do apóstolo Paulo sobre a volta do Senhor. A doutrina da palavra de Deus, ela é muito clara. Muitas pessoas não creem por falta de fé, mas está muito claro, declarado. Tem pessoas que, se pudesse, arrancavam essas páginas da Bíblia, porque ele não crê, e porque ele não crê, fica colocando em dúvida aquilo que está declarado na palavra de Deus. Mas não interessa, irmão, que o homem crê ou deixe de crer. O prejuízo é do homem, porque Deus é Deus. Sua palavra é fiel e verdadeira. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é infalível. Inclusive, esse será o tema do próximo trimestre da nossa escola bíblica dominical. O Senhor Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Amém? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Amém? Palavra de Deus. Já falei aqui hoje, João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Comentário 2, item 1. A volta do Senhor, registrado em 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas, para retomar a ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é continuidade acerca do assunto da parúsia. Parúsia no grego é uma visita rápida. Parúsia é a vinda rápida para arrebatar a igreja, enquanto a palavra epifaneia é a vinda em glória, e todo olho o verá. Então são duas palavras distintas. Parúsia, visita rápida, o arrebatamento invisível, igreja sendo entregue nos ares, e epifaneia, vinda com poder e grande glória, não só nessa passagem da Bíblia, mas em outras passagens, inclusive em Mateus capítulo 24, do versículo 27 ao 30, o próprio Senhor Jesus Cristo descreve estas duas fases distintas para todo aquele que crê nas sagradas escrituras, conforme está escrito, e esperamos conforme a promessa do Senhor Jesus Cristo, que eles passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As duas fases da vinda de Jesus. Comentário 2, item 2. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira fase
invisível, e será apenas para os salvos, em que nosso Senhor virá nas nuvens para se encontrar com a sua noiva, a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 16. O irmão que puder fazer a leitura, por favor. Vamos conferir na Bíblia, palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 16. O irmão que encontrar pode ler em nome de Jesus. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos de dor. Amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Amém. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Glória a Deus. Nossa prezada irmã Teófila, ela acabou de ler a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 16. O que está escrito aí? O apóstolo Paulo dizendo: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo não está dando um conselho, ele está dizendo pela palavra do Senhor, a palavra profética. Ele não está dando um conselho ético para alguém, não. Ele está dizendo pela palavra do Senhor, palavra profética. O que é que diz? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que já passaram para a eternidade, estão no paraíso aguardando. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Bem claro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa parúzia, a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, será para os salvos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos, seremos arrebatados, trasladados, um corpo glorioso. Encontraremos o Senhor nos ares. Haverá o tribunal de Cristo nos ares, para uma região celestial, para coroar a igreja e então entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, onde haverá as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, as bodas do Cordeiro, porque já a sua esposa se aprontou. Apocalipse capítulo 19, do versículo 7 ao 9, fala das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Irmão Moreira, esse menininho é você. Seu irmão está onde, né? Criança não vai ser assim. Na classe das crianças. Então, meus queridos, nos diz a palavra de Deus que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por nós que estivermos vivos, seremos trasladados e estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia fala, a palavra de Deus revela que essa vinda será para os salvos. Haverá a vinda de Jesus em glória? Haverá. Se em Mateus capítulo 24, versículo 27, diz que a vinda para arrebatar a igreja é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, em Mateus capítulo 24, versículo 30, diz que haverá aqui na terra uma grande tribulação? Haverá. Nos céus as bodas do Cordeiro. Quando terminar a grande tribulação aqui na terra, é o momento que Jesus voltará com poder e grande glória com toda a sua igreja, e todo olho o verá.
virá com poder e grande glória. A palavra aí é epifaneia. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a vinda do Senhor como um relâmpago para arrebatar sua igreja, Mateus capítulo 24, versículo 27. E a vinda do Senhor com poder e grande glória, Mateus capítulo 24, versículo 30. Isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja, depois das bodas do Cordeiro nos céus, depois da grande tribulação aqui na terra. Jesus voltará com poder e grande glória, e nós reinaremos com Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Continuando, amados irmãos, sobre a grande tribulação, comentário 1 em 3. Não passaremos pelo período do juízo final, nem tampouco do juízo divino que haverá na terra. A igreja até estará com Jesus, viu, irmãos? Quero até dizer aos irmãos que quando Jesus voltar no final da grande tribulação para reinar, a igreja que foi arrebatada não passará pela grande tribulação, nem tampouco lá na frente, a Apocalipse 20, verso 11, também não passará pelo juízo final. Estará com Jesus. Mas, irmãos, estaremos com Ele, reinando com Ele. Onde Ele estiver, estaremos com Ele. Mas a grande tribulação que haverá na terra será para aqueles que perderam o arrebatamento da igreja. Ainda haverá, quando Jesus voltar com poder e grande glória, Ele vai reinar, reino milenar de Cristo, reinaremos com Ele. E após um milênio é que haverá o juízo final. A igreja, nós estaremos com Jesus, ao lado dele, mas não para enfrentar o juízo final, porque a palavra de Deus diz que todo homem haverá de ser julgado pelas suas obras. Imagine que para o cristão ser arrebatado, o Espírito Santo é que vai dizer quem está pronto e quem não está para ser arrebatado. Amém, irmãos? Por isso que nós devemos a cada dia nos aproximar mais e mais de Jesus. Continuando, meus queridos, então haverá na terra uma grande tribulação. A igreja de nosso Senhor Jesus será retirada antes do período do derramamento do juízo de Deus, das taças do juízo de Deus, no reino, no governo que haverá na terra, na grande tribulação, que será o governo do anticristo. O governo do anticristo na terra. A Bíblia fala que depois do arrebatamento da igreja será 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio em que o anticristo enganará as nações. Claro, ele vai trazer solução para muita gente, vai ter muito emprego, vai ter muita casa, vai ter dinheiro, as contas dos crentes, as casas dos crentes, os empregos dos crentes, vai ficar tudo aí, que Jesus vem nos arrebatar. Amém, irmãos? O anticristo vai enganar as nações. 7 anos, dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio vai enganar as pessoas, mas quando na metade que faltar os últimos 3 anos e meio, ele vai perseguir, porque está escrito, o apóstolo Paulo revela dizendo em Tessalonicenses que o anticristo vai querer se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e até mesmo os judeus que estavam acreditando nele não vão acreditar mais nele, e ele vai perseguir as pessoas, as religiões que creem em Deus. Muitos serão salvos na grande tribulação, pastor? Serão, mas serão salvos pelo fogo. Muitos serão torturados para negar o nome de Jesus, mas aquele que perseverar, aquele que não negar o nome de Jesus, morrerá, sofrerá pena capital, sim. Mas quando Jesus voltar com poder e grande glória, está escrito no livro de Apocalipse, aqueles que morreram vão ressuscitar e se reunir com a igreja que estará retornando com Jesus. Esses que passaram pela grande tribulação perderam o arrebatamento da igreja, perderam as bodas do Cordeiro no céu, a coroação da igreja, as bodas nos céus. Serão salvos ainda pelo fogo se não negarem o nome de Jesus. Agora eu pergunto, tem gente que qualquer coisa está negando o nome de Jesus aqui na terra, quando passa uma provazinha já está dizendo que não vem mais à igreja, que não serve mais a Jesus, que está contrariado com o irmão,
contrariada com a irmã, uma pequena luta. Imagine na grande tribulação. Irmãos, vamos vigiar, vamos colocar nossa vida no altar e esperar Jesus voltar. Amém, irmãos? Está tudo na palavra de Deus. Então haverá, quando voltar com poder e grande glória, reino milenar de Cristo, e reinaremos com Ele. E ainda no final do milênio, a Bíblia diz que haverá o juízo final. Não vou entrar muito em detalhes nisso hoje, porque é uma lição de um trimestre para escatologia bíblica, já tivemos aqui. Estamos meditando a cada dia também na palavra de Deus, nos cursos de doutrina. Mas vamos nos aprofundar na palavra e ficar firme na rocha que é Jesus. Não é só conhecer a palavra, é obedecer a palavra e ficar firme na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Amém. Continuando, meus queridos. Então, quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta, que serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 19:20. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, como a toda a igreja atual, a igreja dos nossos dias, que vale a pena confiar e esperar na volta do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Comentário 3, amada igreja. Comentário 3 da nossa lição: dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Comentário 3, item 1. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. Os termos tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos discípulos, logo depois da sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos, capítulo 1, versículo 7. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo tempo, não procurando adivinhar datas ou períodos, pois não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor há de voltar. Já houveram alguns movimentos no mundo em que as pessoas venderam as casas, venderam tudo, as propriedades, porque o povo marcou o dia da vinda de Jesus. Esse é um ensino antibíblico. Não podemos dizer nem o dia e nem a hora. Não podemos marcar, e as pessoas marcaram. Houveram casos que as pessoas trancaram dentro das igrejas, esperam que Jesus ia voltar naquele dia. Profecia antibíblica, né? Em determinados países, até da Ásia, da Oceania, pessoas marcando a data da vinda de Jesus, também, irmãos, fora da palavra de Deus. O que nós devemos fazer? Nos preparar, porque não sabemos o dia e nem a hora. Apesar que os sinais mostram que a vinda do Senhor está próxima, né? Mas este próximo, nós não podemos dizer nem quantos anos, nem quantas décadas, mas podemos dizer que a vinda do Senhor está mais próxima do que quando nós aceitamos a Jesus, e que os sinais estão se cumprindo numa velocidade muito grande. Vamos nos aproximar mais de Jesus e continuar firme na rocha que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Espero nesse dia. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras mostram que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio que brevemente o Senhor Jesus voltará, né? Podemos dizer que a vinda do Senhor está próxima, breve voltará, mas não podemos dizer nem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Breve o Senhor Jesus voltará. Não por acaso, em Atos 1:11, há esta gloriosa promessa: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir para o céu, como vistes ir. Estamos aguardando a vinda de Jesus,
mas não estamos aguardando de braços cruzados. Vamos falar do amor de Jesus, vamos pregar o Evangelho, vamos levar a mensagem, vamos fazer a obra. Lembre-se que o Senhor Jesus falou, Mateus capítulo 24, ele diz: quando esse Evangelho do reino for pregado em toda parte, então virá o fim. Eu estou vendo o advento da tecnologia ajudando muito na mensagem do Evangelho, na pregação da mensagem do Evangelho. Jesus não disse quando todos tiverem aceitado o Evangelho, mas quando esse Evangelho tiver sido pregado em toda parte. Irmãos, tem pessoas que estão com o celular na mão e a pregação do Evangelho está chegando nos países mais distantes, nas línguas mais difíceis, traduzido o Evangelho na língua de cada povo. Imagine como esse advento da tecnologia ajudou na divulgação, na pregação do Evangelho, das Sagradas Escrituras, mostrando que há um único Senhor e Rei, Salvador e Mestre, Jesus Cristo Senhor. Na China, que as pessoas achavam muito difícil entrar na China no Evangelho, irmãos, já tem milhões e milhões de salvos na China. Milhões e milhões de salvos, chama-se Igreja Subterrânea. Muitos irmãos lá não tem nem mesmo uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, que ele possa carregar um exemplar da Bíblia. Mas muitos irmãos, eles têm as páginas da Bíblia e passam para os outros irmãos, e eles meditam naquelas páginas, naquela epístola, naquela carta, né, da palavra de Deus, e depois trocam os outros irmãos as páginas para que possam continuar meditando e pregando a palavra, e o Evangelho crescendo, mesmo com toda dificuldade, com toda perseguição. Irmãos, e nós que temos essa facilidade de estarmos meditando a palavra de Deus, levando a mensagem a toda criatura. O Brasil, pela misericórdia de Deus, é um grande país missionário, é um país pentecostal, evangélico, é um país que tem o poder de Deus na vida da igreja. Vamos continuar fazendo a obra de Deus como Jesus mandou, porque o Senhor Jesus breve virá, e o Senhor, o dono da seara, oh aleluias, ele vai pedir a prestação de contas a cada um de nós. E a palavra está perguntando: qual é o propósito da nossa vida? Qual o combate que nós estamos combatendo? Estamos realmente a cada dia envolvidos para ver o reino de Deus crescer? Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, nessa tarefa gloriosa, em nome de Jesus. Então, queridos, comentário 3, item de número 3. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, o povo de Deus que crê na promessa e vive a promessa não só do batismo, mas os dons espirituais, e produzindo o fruto do Espírito, né, na nossa vida. É o Espírito Santo que faz isso. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo do Espírito Santo, com evidência, não somente falar em línguas, mas também de receber os dons do poder de Deus e as maravilhas. Preguemos sobre isso, sobre a vinda de Jesus, sobre os dons do Espírito Santo, capacitando a igreja com poder, sinais, maravilhas, unção de Deus, sabedoria de Deus, nos firmando na rocha eterna que é o Senhor Jesus. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar a promessa dos dons espirituais. Todavia, a promessa bendita, que é a bendita esperança, se refere à vinda de Jesus. E eu quero até dizer aos irmãos que não adianta somente receber os dons espirituais e não estar firme na rocha. Temos que ter a promessa cumprida em nossas vidas, uma vida no altar, dando fruto para a glória de Deus, bendizendo o nome do Senhor Deus Altíssimo nas pequenas coisas e nas grandes coisas, para que naquele dia sejamos achados dignos pelo Espírito Santo de participar do arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação, a vinda de Jesus. Não só recebemos os bens do Senhor aqui na terra, mas estamos preparados para um dia sermos arrebatados. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará.
Não podemos dizer o dia e nem a hora, mas podemos dizer: Jesus breve voltará. Os sinais estão se cumprindo. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa da sua volta. É verdade, nós somos cristãos forjados no fogo do Espírito Santo e vivemos a gloriosa esperança da volta de Jesus para nos arrebatar, quando nós reinaremos com Ele para sempre. Amém, irmãos? Quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, diz o apóstolo João, assim como também Ele, Jesus, é puro. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos fortaleça. Estamos encerrando esse trimestre agradecendo a Deus e pedindo a Deus, ao Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que continue olhando para nós com o seu olhar de misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.